Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, onde nós analisamos as causas psíquicas e psicossociais da destruição do planeta e da humanidade como um todo. Porque essa destruição que vem do interior do ser humano precisa ser conscientizada. No último programa, o Dr. Kepp mencionou a dificuldade das grandes mídias de noticiarem a verdade para o povo, não só as catástrofes que ocorrem, mas as causas, porque isso não é uma fatalidade. Isso tudo ainda é possível de ser brecado e corrigido, para que a gente possa iniciar uma forma de civilização mais condizente com o ser humano. Isso que muitas pessoas chamam de a era áurea da humanidade, a parousia, o milênio. Então, precisamos ser cientistas e ir na causa primeira. A BBC tinha um programa de televisão que chamava Planet Earth, or Planet Relief, que mostrava justamente esses transtornos, né, que estão sendo causados pelo aquecimento global. Como os países, os governos e os poderosos milionários do mundo não têm interesse em cortar os poluentes, então essas notícias não são veiculadas, e muito menos o que a gente pode fazer para parar. Aí a BBC cancelou esse programa e o seu diretor afirma que não é trabalho da BBC parar a destruição ou salvar o planeta Terra. Então nós pensamos, bom, se não é então o trabalho da BBC ajudar a parar a destruição e a salvar a Terra, então é a função da BBC destruir o planeta, ajudar a destruir, de todas as mídias. Então nós queremos ser muito gratos a esses canais comunitários, educativos e algumas televisões do mundo que mantêm uma ética jornalística e permitem que as nossas informações sejam veiculadas. Parabéns a todos vocês e parabéns a vocês que nos assistem, porque vocês têm já uma postura mais aberta de consciência do que a média geral da população. E é essa abertura de consciência que nós precisamos tentar levar para o mundo. Olá, Dr. Kepp. Essa questão, né, da dificuldade que o povo tem, estava falando aqui com o Ivair, pode focalizar ele um pouco para vocês verem quem é. Ele é que dirige a parte técnica aqui do nosso programa. Ele falou que ele aprendeu na faculdade que tem que emprestar mesmo o dinheiro dos bancos. Agora, eu falei, mas se tem que emprestar é porque a pessoa gasta demais. A pessoa não pode gastar aquilo que ele não ganha. Então, o Friedman, né, que, aliás, fez o processo de Reaganomics nos Estados Unidos, ele com a mulher dele, Rose Friedman, ele dizia que o grande problema atual, imagina, naquele tempo do Reagan, era a questão do indivíduo gastar mais do que ganhava. Se cada um gastar o que ganha, vamos dizer, 50% dos problemas da humanidade acabaram. Então, a questão é que o ser humano acostumou a gastar demais. Essa questão do consumismo, né? De comprar, para, vamos dizer, alimentar o capitalismo, é um grande erro. Então, isso entra na voracidade do ser humano, entra na inveja. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, aquilo que nós falamos para o Ivair, que uma forma das empresas, dos indivíduos não precisarem fazer empréstimos a juros, e isso os bancos, evidentemente, não vão permitir livremente que aconteça, mas que o povo tem que tomar essa iniciativa, é a de formarem empresas e residências semelhantes a essas trilógicas, onde todos os gastos são racionalizados e compartilhados. Isso. Agora, vamos ver uma sentença importante. A inveja é mãe de todos os males.
Então, o que eu quero falar com isso? Veja, é uma descoberta científica do Freud, que depois Melanie Klein continuou, e nós usamos como a base de nossos trabalhos. Veja que Al Gore, né, que foi vice-presidente dos Estados Unidos anteriormente, ele está tentando fazer um trabalho muito importante. Veja qual é o trabalho dele. Primeiro, explosão demográfica que destrói os recursos naturais. Então, isso ele tem toda a razão em dizer que o mundo tem, assim, vamos dizer, população excessiva, né? Que não precisava haver isso. Pode haver o controle de natalidade sem aborto, só usando os meios, assim, naturais. Veja em segundo lugar o que ele fala. O desenvolvimento científico e tecnológico são errôneos. Porque o científico e o tecnológico visam apenas o lucro. Então, visam apenas trazer mais dinheiro para quem entra nessas áreas. E veja em terceiro lugar. Pensamento atual é obsoleto. Quer dizer, tem que haver uma mudança muito grande na mentalidade para que o mundo recupere, né? Seja resgatado. Essa é uma palavra bonita. Resgatado para o bem. Desde que as pessoas, vamos dizer, a gente pode até usar uma palavra, indecentes, né? Tomaram conta da humanidade, assim, para tirar o máximo que pode, para explorar o planeta, para enriquecerem excessivamente. Quando eu falo em enriquecer excessivamente, eu não falo que todo mundo tem que ser pobre, não é isso. Eu acho que todo mundo tem que ter os meios, assim, vamos dizer, fundamentais para viver e viver bem. Agora, veja a observação, o que eu escrevi. O planeta necessita uma nova maneira de pensar. Então, aí vem a questão da conduta da humanidade, né? O que acontece? Veja esse elemento aí que eu pus. Primeiro, os políticos são para tirar as próprias vantagens. Os senhores sabem disso, né? Que o político não trabalha para o povo. Isso é uma infantilidade deles. Se eles não trabalham para o povo... Mas quando eu falo em políticos, eu não quero dizer assim políticos do Brasil. Eu quero dizer muito mais do mundo todo, porque quem manda, vamos dizer, nos países do terceiro mundo é Washington, né? São os países mais evoluídos, mais adiantados economicamente, não mais evoluídos mentalmente, porque são os países que têm mais doentes mentais no mundo todo. Quanto mais o indivíduo assim evoluiu nessa civilização que está aí estertorando, quanto mais ele evoluiu nessa civilização, mais doente ele está ficando. Então veja aí novamente. Os empresários querem se enriquecer, têm a conduta para se enriquecerem. Não enriquecer o povo. Até Adam Smith falava isso, que o indivíduo que soubesse ganhar, ele devia também ganhar para o povo. Até é um princípio do capitalismo. Em terceiro lugar. Economistas, como melhorar as próprias riquezas. Eles querem melhorar as riquezas para os grupos deles, né? Os grupos que já têm, não para o povo. Depois tem os religiosos e os jornalistas também, que geralmente têm uma conduta mais infantil. De querer aumentar o próprio poder e o próprio prestígio. Então a conduta humana é a de egoísmo, que é o grande mal da humanidade. Veja essa sentença que eu vou pôr agora. O ser humano só vê o que quer. Então, aí caiu naquela descoberta daquele pensador, né? Pensador judeu-alemão, Schopenhauer, que diz essa questão, né? Que o que acontece é que o que a sociedade mostra é mais uma fantasia, é mais um delírio, que o que existe mesmo é o que está atrás disso. Então ele escreveu num livro sobre a questão da representação, que o indivíduo representa a vida toda algo que ele não é.
E essa representação leva o indivíduo a mostrar a patologia lá no fundo, e essa patologia, então, é que acaba dirigindo tudo, e que sendo patologia é uma conduta assim, invejosa, arrogante, porque eu coloco um trio aí perigoso. Além da inveja, a teomania. O ser humano, ele não quer seguir as normas, assim, as leis naturais. Ele não quer seguir o que existe. O ser humano quer criar uma nova maneira de vida, uma nova maneira de pensar. Então, com isso, ele transtorna tudo o que existe. E colocando, por exemplo, além da inveja, colocando também a teomania, o triângulo assim terrível, se completa com a ira. São os 3 elementos que levam o ser humano para o desastre. E nós pusemos os 3 elementos assim fundamentais como sendo o amor, né? Em primeiro lugar, o amor assim ao sentimento como a base assim da vida, e que a mulher representa muito bem, que a mulher afetiva, a mulher que tem afeto, ela cria uma estabilidade muito grande na sociedade, para não dizer na família. Em segundo lugar, a razão, né? Que geralmente o homem é mais racional. Portanto, a razão tem que ser subordinada ao afeto, ao amor. Em terceiro lugar, então, seria a estética, o equilíbrio das formas, né? A junção entre o amor e a razão seria, então, a estética, a beleza, que seria agora uma nova fase da humanidade para salvar o planeta. Para, mais uma vez eu posso dizer, resgatar o planeta das pessoas más que estão destruindo. Até já. Ultimamente, Dr. Kepp, muitos clientes vêm fazendo referência a certos programas de televisão, a livros, que falam sobre a medicina energética do futuro, que já está começando, que seria baseada na física quântica. E que essa física quântica ou os conceitos dessa medicina quântica seriam muito próximos aos da trilogia analítica ou aos princípios que o senhor descreve no livro A Nova Física. Então eu gostaria aqui de alertar aos nossos telespectadores que já conhecem o nosso trabalho ou os que não conhecem algumas diferenças fundamentais entre essa abordagem. Eu procurei fazer um esqueminha simples para que os nossos telespectadores possam mais ou menos compreender. A ideia da física quântica que é transmitida por esses filmes, até de cinema, é que as pessoas poderiam, através de um pensamento, do esforço de uma ideia, captar da consciência cósmica universal e materializar esse desejo, essa possibilidade na sua vida. Isso em termos assim muito práticos que todos acabam entendendo e repetindo você pense profundamente tudo aquilo que você quiser e tome cuidado com o que você pensa, porque tudo o que você pensar vai acontecer na sua vida. Mais ou menos assim. Então, se você quiser ficar rico e dar certo o seu negócio, você vai ficar rico, vai dar certo o seu negócio. Se você pensar que você vai ter uma doença, você fica doente. Se você pensar que você vai sarar, você sara. Seria um tipo de um pensamento mágico. Vejam aí, então, o que a física quântica leva. A física quântica alimenta muito a fantasia do ser humano. Uma ideia assim de tudo pode, que o que ele quiser realizar, sempre existe uma possibilidade. E se ele não o faz, é porque ele não está se esforçando o suficiente ou se concentrando o suficiente. E o princípio da quântica é uma negação à metafísica, porque eles não consideram o assunto fundamental nuclear da metafísica, que é o conceito do bem
e do mal, do positivo e do negativo. Ou seja, toda ação que é desonesta, que é egoísta, que é patológica, ela nunca vai poder dar certo. Ela pode até dar certo por um tempo, mas pelas leis cósmicas, divinas, universais, isso se comprova como uma impossibilidade. Por mais que ela faça programação mental, por mais que ela se dedique, ela não vai conseguir fazer dar certo algo que seja mal por si. Vejam bem. E a consciência, mais ou menos, para esse tipo de profissionais, eles entendem mais como algo ligado à vontade. Então, a pessoa tem uma vontade, eles acham que essa vontade trazida para o mundo material, ela se materializa e, então, torna possível que a pessoa leve a vida como ela deseja. Isso acaba levando ao desastre, como eu coloquei aí nesse cartaz, de muitas pessoas, economias, profissões, etc. Vejam aí a nova física de Norberto Kepp, que fala da medicina energética, e ele fala da sintonia, assim como a quântica refere-se à sintonia e à ressonância. Só que a ressonância, como Kepp entende, é a ressonância com o real, basicamente. A ressonância só pode ser com a realidade, com o belo, o bom e o verdadeiro, ou pode haver uma deturpação, uma dessintonia com o real. Portanto, para Kepp, as únicas possibilidades reais são aquelas que estão previstas dentro deste plano divino, dessas leis cósmicas que são boas, belas e verdadeiras. Então, esse mecanismo de ressonância, de que nós estaríamos atraindo para nós o bem ou o mal, ele ocorre, mas na medida que o ser humano não é livre para pensar o que ele quiser, não é um tudo pode no universo. O ser humano só pode o que pode, e o que ele pode é o bem, o belo e o verdadeiro. E a consciência para Kepp, como eu já venho explicando, é a consciência que implica em fatores éticos universais e fatores do sentimento e do conhecimento. Então, a vontade do ser humano está muito prejudicada. Se nós tivermos uma vontade invertida, e muitas vezes temos, tudo que nós pensarmos e desejarmos vai ser destrutivo e invertido. Agora, essas são ideias que convêm aos poderes, aos status quo, porque é uma ideia que vai levar a ideia assim, bom, se a minha vida não está dando certo, se o mundo está terminando, se eu não consigo uma fantasia, bom, a culpa é minha. Mas, se uma guerra acontece, eu sou contaminado, então, veja bem, isso é a culpa de quem? Do meu pensamento ou dos poderes que estão gerindo mal o planeta? Essa questão da física quântica é um retorno à década de 1940, porque então existem 3 processos, né, de, vamos dizer, levar o ser humano, 3 processos pedagógicos, educacionais. O primeiro é de coação, né? Quando a pessoa não se comporta bem, então, antigamente havia muito disso, castigos físicos, bater até nas crianças para a criança entrar na linha, como eles falavam. Então, é um processo que se usa mais com os animais. É aquele chamado o processo do bastão com a cenoura, né? O caboclo não conseguia fazer com que o burro puxasse a carroça, então amarrou na ponta de um bastão, assim, cenoura, e punha assim na frente do burro. O burro avançava para pegar e puxava a carroça. Depois o burro cansou, porque nunca pegava o alimento, aí ele tirou a cenoura e batia no burro, né? Um processo de coação que não funciona muito. Mas, infelizmente, esse é o processo que o mundo mais usa. Existe também o processo de sugestão, que houve muito no passado, na década de 40, com aqueles pastores americanos, né? O Norman Vincent Peale, que ele ensinava, através da sugestão, como a pessoa poderia ganhar bem, que aquilo que a pessoa pensasse, ela poderia realizar. Como a física quântica agora, as pessoas que seguem fazem a mesma coisa. E nós sabemos, né, que a sugestão é como também
a questão de hipnotizar uma pessoa e sugerir para a pessoa uma conduta, essa sugestão dura pouco tempo. E depois tem o terceiro processo, que é de convencer intelectualmente a pessoa, que é um processo mais durável. Agora, de qualquer modo, a física quântica não conhece a psicopatologia, que é fundamental. E, principalmente, veja nessa sentença. Que o mal entrou no mundo através da inveja. Então, enquanto não houver a consciência da inveja, se houver essa consciência, mas não em algumas pessoas, clientes que façam análise, um ou outro que leia a questão da inveja e corrija em parte, mas se não houver a consciência da inveja de modo geral, porque a inveja é o pecado original da humanidade, todos têm. Não existe uma pessoa, tirando Cristo, né, e Nossa Senhora, não existe uma pessoa que não tenha inveja. Então, todos têm que ter consciência para segurar. E também não vai se livrar da inveja. Mas se segurar a inveja, então entra no mundo novamente o bem que faltava, né? A parousia. Veja quem desnorteou muito por causa da inveja, quem desnorteou a humanidade. Aristóteles. Que ele colocou a questão dos sentidos, questão sendo fundamental para o indivíduo conhecer e para ver a civilização. E ao contrário dele, veja uma outra pessoa que escreveu, quer dizer, ele nunca escreveu, mas ele deixou uma mensagem ao contrário. Veja quem é. Jesus Cristo. Então, o que Cristo mostrou, né? Que era através do bem, né? Curando e incentivando a pessoa para o bem, é que o mundo iria endireitar, e não castigando. E veja essa sentença que eu vou colocar aí. O grande bem que você tem é o bem que você faz. Quer dizer, se a humanidade não perceber que por causa da inveja não consegue mais fazer o bem para o próximo, ninguém mais vai ter o bem. Agora, para realizar, por exemplo, a questão da parousia, veja o que eu vou pôr aí a respeito da melhoria da humanidade. Realizar o bem ao próximo o mais possível. Então, a questão, não adianta castigos, como eu falei, né? Uma coação muito grande sobre as pessoas, ameaçar, não adianta isso. É só o bem é que faz o bem. Então, nisso nós nos distinguimos também da física quântica, porque na nossa orientação é somente aquilo que é certo é que deveria ser alimentado. É claro, sabendo também a patologia, os erros, mas incentivar a pessoa a realizar o que é certo. Então, veja em segundo lugar o que deveria ser feito. Pagar bem aos que trabalham. Isso é mais do que evidente, né? Nós vemos que, às vezes, as pessoas que trabalham nos restaurantes, nos postos de gasolina, na rua, etc., ganham muito pouco e as gorjetas que dão é diminuta. Então, a humanidade tem uma certa revolta por causa disso também. Veja em terceiro lugar. Cumprimentar a todas as pessoas acessíveis. Observação, né? Desenvolver sentimentos e pensamentos bons sobre os outros. Então, o que eu quero falar, né, que essa questão que está faltando para a humanidade é a conscientização do bem, porque para a pessoa ter saúde basta a consciência. A pessoa com consciência, não apenas ela vai ter saúde, como ela vai dar um enorme progresso para a humanidade. Veja a última sentença. Todo o universo é espiritual. Então, eu quero falar isso, né? Que não é apenas o universo, a alma da pessoa espiritual, o corpo, as plantas, os animais, as terras, os minerais, tudo é espiritual. De maneira que temos que respeitar e incentivar o
crescimento, a melhoria disso tudo, para termos uma vida como desejamos ter. Então, até a próxima semana, num novo programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá.